O presidente Lula enviou ao Congresso Nacional nesta segunda-feira um projeto de lei que cria um pacote de direitos trabalhistas para os motoristas de aplicativos. A mensagem de envio ao Legislativo foi assinada durante a cerimônia no Palácio do Planalto, com a presença do ministro do Trabalho, Luiz Marinho, outros ministros e representantes dos motoristas. Pela proposta, não haverá nenhum vínculo de trabalho entre motorista e aplicativo previsto pela Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT. Com isso, caso o texto seja aprovado pelos parlamentares, os motoristas receberão um valor mínimo por hora trabalhada e, junto com as empresas, contribuirão com o INSS. Eu achei como é que a gente vai encontrar uma solução para dar a essas pessoas o direito dos empresários investirem, o direito dos empresários saber que vão ganhar o seu dinheiro do investimento, vão ter um lucro com isso, mas dos trabalhadores saberem que vão prestar serviço, vão ser respeitados por isso. Mas quando tiver um infortúnio na vida deles, eles não vão ficar abandonados na Rua da Amargura. Porque se não tiver uma regulação, é isso que vai acontecer. Com esta medida, trabalhadores serão segurados pela Previdência Social e terão direito aos benefícios do Instituto. Eu acho que esse é um primeiro passo de regulamentação genérica desse tipo de trabalho, né? Outras situações, outros casos, outras formas de trabalho através de plataforma existem e merecerão igualmente uma atenção por parte do legislador. Seja através de uma interpretação analógica, né? Ou seja, eu aplicando esta mesma lei a outros casos nela não previstos, ou a partir das novas legislações que o legislador certamente vai elaborar a fim de contemplar também todos esses outros trabalhadores que laboram, né, de forma digital, à distância, através de plataformas digitais. Entre outros pontos, o projeto do governo também propõe que a jornada de trabalho deverá ser de 8 horas diária, podendo chegar a 12 horas se houver acordo coletivo. Além disso, o trabalhador deverá ter remuneração mínima, mais o ganho variável com as corridas, e a hora trabalhada deverá ter valor de R$ 32,09. As plataformas terão que criar uma categoria chamada trabalhador autônomo por plataforma. Por não ter vínculo, o trabalhador poderá escolher quando trabalhar e não haverá exclusividade. É previsto também a criação de um sindicato da categoria. Segundo dados do IBGE, o Brasil tinha pelo menos 1,5 milhão de trabalhadores de aplicativos em 2022. Desse total, 52,2% trabalhavam com transporte de passageiros, 39,5% trabalhavam com entrega de comida e produtos e 13,2% trabalhavam com prestação de serviços. No caso dos motoristas, ainda segundo o IBGE, a renda média naquele ano foi de R$ 2.454. Sobre esse caso, a Uber pediu a suspensão de todos os processos na justiça brasileira e que discutem a existência ou então o vínculo entre motoristas e a plataforma. O argumento da empresa é que, como o STF decidiu que essa questão, quando avaliada em plenário, terá uma repercussão geral, o correto é aguardar o julgamento dos méritos pelos ministros. Para a gente aprofundar mais esse assunto, a gente conversa agora com o professor e doutor em Direito especializado na área de Direito do Trabalho, Carlos Ambiel. Boa noite, professor. Obrigado pela participação aqui conosco. Eu queria, antes de detalhar mais sobre o projeto, entender se a questão que está no STF e esse projeto que andam em paralelo podem fazer com que o governo pode fazer o executivo pedir para o STF segurar essa decisão em meio ao debate do projeto, ou as coisas vão caminhar juntas, e isso pode dar um risco aí judiciário, ou seja, uma insegurança jurídica para as empresas e para o trabalhador? Boa noite, um prazer falar com vocês e seus ouvintes. São temas que correm em paralelo. O que se julga no STF é o que tem acontecido até agora, né? O que existe atualmente. E a tendência, pelo que já tem de julgamentos no STF, e pelo que os ministros já julgaram, é uma tendência de não reconhecimento de vínculo, mas isso vale para os casos já existentes. E já presumindo essa possibilidade, o governo está se antecipando e levando ao Congresso Nacional uma proposta de lei complementar específico para os aplicativos de transporte de carros, não envolve duas rodas nem bicicleta, mas apenas motoristas de carro, com passageiros, para dar uma solução de enquadramento legal mínimo de proteção previdenciária, de garantia de uma remuneração mínima, porque o governo já presume aí que
A tendência no julgamento do STF é não reconhecer vínculo, mas pode acontecer de um julgamento ser diferente. Se o STF entender que há vínculo, isso vale para tudo o que aconteceu até agora. E se a lei complementar for aprovada, quando aprovada, ela passa a reger as relações dali para frente. Então, são coisas diferentes. A lei ainda vai ser votada no Congresso e, quando aprovada, regula as relações dali em diante. O que aconteceu para trás dependerá do entendimento do STF, que deve ser julgado nos próximos meses. Doutor, como o senhor explicou muito bem, a proposta ela ainda está caminhando, a gente vai aguardar quais são os próximos passos, mas desde já nós acompanhamos pelo menos parte das categorias que englobam esses motoristas, divulgando inclusive algumas notas dizendo que o que vem sendo discutido dentro desse projeto não é benéfico. Eles falam sobre a possibilidade de perder, a perda seria financeira, que de acordo com o cálculo e nos modelos que são apresentados até aqui, eles não seriam benéficos e que inclusive eles não conseguiriam trabalhar dessa maneira. A partir do momento que essa possível aprovação ela acontece, essa discussão com a categoria, ela é deixada de lado. Como é possível que eles sejam ouvidos, mesmo com uma possível aprovação? Esse é o momento onde essas questões precisam ser levantadas durante a discussão do projeto? São dois momentos. O primeiro é o processo legislativo. Quando se apresenta um projeto de lei do Congresso Nacional, isso é um mero projeto. O texto vai passar por eventuais propostas de emenda, tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados, e isso pode, a partir do interesse dos senadores e deputados, surgirem propostas diversas, e depois, caso a lei seja aprovada, nos termos em que ela está sendo sugerida e sancionada, ela também faz referência à necessidade e à importância de parte das questões relacionadas aos empregados e às plataformas ser objeto de negociação coletiva com as associações representantes desses grupos de trabalhadores. Então, um pouco a lei delega para a negociação coletiva e um pouco ela estabelece como obrigatório. Então, o que talvez preocupe é a parte de incidência de encargos. A primeira regra que vai existir, sobre 25% do faturamento, as empresas de aplicativo serão obrigadas a recolher o INSS patronal, o que representa 20% sobre esse valor. Então, isso encarece o serviço e, provavelmente, isso vai reduzir a margem do motorista. Além disso, o próprio motorista tem que recolher uma parcela da parte dele até o teto da contribuição, de 7,5%, mas limitada ao teto, que é algo em torno de R$5.000, mas é um percentual, 7% a mais, que ele tira do bolso dele, e isso causa uma certa divergência entre a categoria. Ao mesmo tempo que é importante ter proteção previdenciária, ter uma hora mínima, esses direitos acabam gerando um custo adicional. E provavelmente essa conta vai ser paga pelo consumidor com aumento dos preços do serviço e provavelmente, talvez, alguns consumidores até deixem de usar. Então, a mecânica não é simples. Se eu crio direito, eu aumento o custo. É por isso que os trabalhadores talvez estejam aí um pouco insatisfeitos, porque preferem dinheiro no bolso do que pagar imposto para o Estado. E essa é a matemática que tem que ser equacionada pelos deputados e senadores. E, professor, com esse novo projeto, a gente pode esperar que haja pelo menos o fim de brigas na Justiça? Ou seja, com a aprovação, com o debate, obviamente não aprovado do jeito que está, mas ouvindo todas as partes, há uma possibilidade da gente criar um caminho para o entendimento entre os trabalhadores e essas empresas de aplicativo que surgem cada vez mais em diversas áreas? Essa é uma tendência moderna da tecnologia e os serviços se multiplicam, seja transporte de passageiro, seja serviços de prestação, né, de manutenção de casa, serviços domésticos, serviços de atendimento e entrega de produtos e comida. O que está sendo regulado agora é transporte passageiro. E hoje nós temos um problema muito sério, porque a nossa legislação do trabalho é a CLT de 1943, que já tem 80 anos. Há 80 anos atrás, era impensável um modelo de produção parecido com esse. Não se imaginava uma existência de uma tecnologia com internet que eu pudesse trabalhar sem um empregador direto, sem um chefe me dando ordem. E essa característica gera muita insegurança atualmente, porque para alguns juízes, algumas características do transporte aplicativo, como, por exemplo, a avaliação que é feita pelo usuário, a possibilidade do motorista ser punido com uma exclusão do sistema caso não seja bem avaliado, a limitação do preço que a plataforma
impõe são elementos parecidos com uma subordinação. Por outro lado, há uma realidade do trabalho de aplicativo que não tem nada a ver com o empregado. O trabalhador escolhe a hora que ele vai trabalhar, para qual aplicativo ele vai serviço, pode escolher se ele vai ou não aceitar a corrida. Então, eu tenho argumentos para os dois lados. Então, o que se mostra, claro, aqui, é que a legislação existente, a CLT, não é adequada para essa nova realidade de trabalho. Então, regular essa realidade da forma como será, não importa se um pouco mais protetora, um pouco menos protetora, é um sinal de pacificação social. Certamente, isso vai diminuir muito as discussões que hoje são levadas ao judiciário para discutir se o motorista tem vínculo de emprego ou não. Vão surgir outras questões. Por exemplo, se for respeitado a hora, o valor da hora mínimo, se for respeitado o valor máximo de hora trabalhada para cada empresa de aplicativo. Surgirão outras questões, mas certamente haverá uma grande diminuição das questões atuais, em que se discute se o trabalhador do aplicativo é empregado ou não. Doutor, muito obrigado por vir aqui conversar conosco, explanar um pouco desses pontos que ainda serão discutidos durante o projeto de lei. Uma ótima noite para o senhor. Eu que agradeço a oportunidade, uma boa noite a todos. Um abraço. Até mais.